Como Marilyn Monroe popularizou na música Diamantes são os melhores amigos de uma garota, na comédia musical Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, um roubo de joias justamente no Museu do Louvre, em Paris, chocou o mundo nesta semana. O valor estimado das peças levadas é de mais de 550 milhões de reais. E uma das peças, inclusive, tem relação aqui com o Brasil. A última dona de um colar de safiras e diamantes foi Isabel, uma bisneta de Dom Pedro II e integrante da família imperial brasileira. Mesmo após o fim da monarquia, o mesmo conjunto de joias já pertenceu à imperatriz Josefina, da França, primeira mulher de Napoleão Bonaparte, antes de chegar à família Bourbon e à família Orleans. O mistério agora é qual será o destino dessas joias. Foi uma história e tanto, hein, Jess? Não, uma história digna de filme. Inclusive, o Louvre já teve um roubo muito famoso, que foi um roubo que colocou a Mona Lisa no holofote por volta ali da primeira metade do século XX. E o que aconteceu? Ele entrou à luz do dia, pegou o quadro, escondeu o quadro, saiu carregando a Mona Lisa, ficou 2 anos com ela parado e foi tentar vender, e aí o quadro foi recuperado. O mesmo deve acontecer aqui. Por quê? A grande questão é que a venda desses artefatos, nesse momento, tem vários agentes de inteligência buscando. Então, eles vão se passar por comprador. Então, tem toda uma dificuldade nessa venda que possivelmente vai estar ligada à recuperação de alguns itens. Mas essa, Bia, tem sido uma crise gigante para Emmanuel Macron. Por quê? Porque não é o primeiro caso de roubo de joias recentes, não só no Louvre, mas em outros museus. Vários museus na França estão sendo atacados. E houve um pedido formal da administração do Louvre há menos de 9 meses sobre a necessidade de reforma na infraestrutura e reforma também num olhar de segurança, o que acabou não acontecendo e, de repente, os franceses, orgulhosos de um dos maiores símbolos, talvez o maior símbolo depois da Torre Eiffel, estão se sentindo atacados e vendo a sua cultura, e isso está sendo utilizado pelos adversários políticos dele como um agente de que ele não se importa com a França. Inclusive, o museu ficou fechado, né? Precisou ficar fechado por conta disso e expõe falhas de segurança também, né, Thaís, como a gente está falando. Mas me vem uma ironia irresistível, irresistível. O Louvre é composto, dizem, pelo menos 60, estudos dizem que pelo menos 60% do Louvre é composto por peças que vêm de outros países, que foram pegas de outros países, sem autorização dessas colônias, e estão lá, expostas, né? E o Sarkozy, no passado, tentou devolver um pouco desse acervo para as colônias, especialmente para os países africanos, não teve muito sucesso, devolveu muito pouco, mas existe uma discussão, assim, geracional, que envolve tanto os maiores museus, né, da humanidade, assim, do mundo, mas o Louvre, ele sempre foi alvo, porque simplesmente é um acervo de peças que são roubadas, não tem outro nome, né? E daí agora me vem essa ironia irresistível, Bia, de falar assim, bom, viu como não é legal roubar as coisas dos outros? Então vai ter que devolver, porque essa esmeralda não deve ter sido encontrada na França, né? Então eu acho que, claro, que é muito triste, como qualquer pessoa, né? Olhar o roubo de um museu é muito triste, mas é uma ironia irresistível, né, gente? E, Thaís, a sua ironia tem um ditado popular, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É óbvio que é triste, obviamente a gente se solidariza porque a gente não sabe ali como chegou. Eu realmente fiquei agora surpresa em saber que muitas coisas do acervo foram coisas que foram, na verdade, surrupiadas. Mas aqui, só para fazer um comentário, eu acho que, na verdade, essa manobra criminosa durou 7 minutos, ou seja, eles sabiam exatamente. O Louvre, nem se você quiser conseguir andar nele num dia, você não consegue, é cheio de portas, é muito difícil. Então, eles sabiam exatamente como sair de lá, isso me chama atenção. Mas, pelo valor das joias, eles continuam, salvo o melhor juízo, foragidos. Eu acho que eles tendem ali a realmente não revendê-las e sim desmontá-las. Há uma facilidade, porque é ouro, né? É óbvio que ela pronta, ela tem uma maior valoração, mas eu não acho que as pessoas pagariam 550 milhões para ter ali o objeto. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O valor real da peça é o que faz o roubo valer a pena. Então, mas... Porque senão eles poderiam ter roubado uma joalheria. Seria muito mais fácil, menos Então, mas arriscado. como já estão atrás deles, não acho que seria um cenário viável eles venderem a peça, porque seria, então, crime quem adquire, né? Então, eu tô dizendo assim, claro que não é nem um pouco
Nem um pouco, valer 100 mil para 550 milhões. Mas eles não terão saída, é isso que eu estou pontuando. Não, eles não têm saída, ou eles vão dissolver a peça ou entregar, porque quem vai comprar, as pessoas, todas elas já sabem que ali é produto de roubo. Então eu não vejo um cenário muito favorável de uma pessoa sabendo que a peça... Não estou dizendo que não haja essa pessoa, né? Mas essa pessoa que vai comprar, ela vai ter que guardar em casa. Quem desembolsaria 550 milhões para poder ter uma peça guardada sob 7 chaves? Tem gente que compra pessoa. Lógico que vai ter gente para comprar. Sim, a economista pode falar, existe um mercado paralelo oculto disso. Que só compra isso. Para guardar, ele vai desembolsar 550 milhões. Guardar isso. Tem muita gente que tem dinheiro. Existe. Tem um dos investigadores. Muitas obras que estão sumidas e que nunca foi encontrada. E até trazendo essa questão do roubo, teve muitas obras né, do Egito, de outros países que foram roubadas pelos europeus e que o navio naufragou. Então, tem também muita coisa que se perdeu nesse trajeto. E no Egito existe um movimento muito forte em relação a isso, dessa crítica dos tesouros do Egito que foram roubados pelos europeus, mas também, fazendo agora aqui também uma crítica ao Egito, na estrutura deles como sociedade, eles têm uma capacidade de cuidado muito aquém do que é o europeu frente aos cuidados das peças. Então, tem todo... É bem polêmico mesmo essa questão dos roubos, dos tesouros de outros países, né? Eles já venderam. Eu acho que a palavra roubo aqui talvez não seja mais apropriada. Porque se for assim, galera lá de Portugal, me manda meu ouro de volta. Sim, no final das contas, é uma lógica de guerra, de exploração, que é de séculos. Então, o que o Brasil vai dar da guerra do Paraguai lá para o Paraguai? Então, a gente não pode viver num mundo de fantasia e imaginar que os direitos humanos sempre estiveram, que a gente não lutava, se matava em troco de objetos ou aspectos até materiais. Agora, o que é fato? No Louvre há uma seção, uma das mais bonitas do Louvre é sobre a arte egípcia e é totalmente voltado a cultuar a cultura egípcia. Então, assim, eu acho que tem um ganho muito grande que o museu mais visitado do mundo celebre a arte egípcia e não apenas a arte europeia. Nesse caso, as joias são todas da arte da joalheria europeia, todas as peças que foram sequestradas. Uma delas já foi encontrada. E a Priscila trouxe esse ponto que ela não imagina alguém comprar 500 milhões e deixar sem ninguém saber. Mas tem muita gente com muito dinheiro que, pelo simples fato, pensa, você tem um Van Gogh roubado, mas você está na sua sala, você está olhando para ele. Então existe um culto a isso, um mercado de arte legal que é, assim, gigante no mundo inteiro. E, inclusive, os próprios investigadores disseram, né, que quem efetuou esse roubo são pessoas experientes, justamente pelo fato dos 7 ou 8 minutos, e que, inclusive, se levantou, se especulou aí que, inclusive, já teria destinos já desenhados, pensados, possíveis para chegar efetivamente a roubar o Museu do Louvre.